Nessa videoaula, nós vamos dar sequência ao estudo do conteúdo sobre ruptura bidimensional do solo. Na aula passada, nós estudamos aí a questão das pressões ativa e passiva do solo, né, e também estudamos sobre o efeito da rugosidade na ruptura passiva, né? Por que nós estudamos esse efeito apenas na ruptura passiva, né? Lembrando que a atuação de elementos e mecanismos, né, de movimentação de solo, né, eles trabalham aí de forma passiva, né, são enquadrados aí no que a gente chama de ruptura passiva do solo. Hoje aqui, né, de diferente, nós vamos complementar, né, com a equação universal da terraplanagem, certo? Ou então a equação geral da mecânica dos solos e falar também sobre um método de determinação aí por meio de cunhas tridimensionais. Então nós vamos fazer inicialmente só uma revisão, né? Eu vou pegar aqui alguns slides anteriores, né? Esse aqui que está bem detalhado, né? Ele já está falando sobre a ruptura passiva do solo e nessa ruptura passiva existe aí uma rugosidade, né? O que que é essa rugosidade? Existe no caso, um atrito entre o solo e o elemento, entre o solo e a parede que está aí confinando essa massa, né? Que nós já analisamos aí, né? Então, temos aqui os planos de ruptura, né? A condição ideal, né? Que seria essa triângulo ABC, que foi apresentado para vocês nos exemplos anteriores a esse, né, como situações em que não existe atrito entre parede e solo, mas essa condição aqui que está representada, nós temos aí o surgimento, né, desse atrito e ele vai condicionar, né, o atrito ele vai gerar ali algumas tensões no solo que vão acabar por modificar esses planos de ruptura, ok? Então nós vimos essas questões aí e também aprendemos aí sobre a questão da força passiva de empuxo do muro, né? Que é esse valor que está representado aqui por Fp. Né? Então a resultante que corresponde aí à força passiva de empuxo do muro, né? Ela está formando um ângulo que nós chamamos de sigma aqui com a normal dessa parede. Né? Então, esse ângulo sigma justamente representa essa questão do atrito, né, existente entre parede e solo. Então, nós aprendemos a, né, colocar essas posições aí, né, nós temos o posicionamento a 2/3, né, da força normal, aí no caso, o FPN, e também foram apresentados alguns ângulos, né, específicos aqui, né? Se eu tenho uma parede inclinada, obviamente essa dinâmica ela vai mudar, né? Então nesse gráfico aqui, nessa figura estão representados os principais pontos aí, né, que nós vamos precisar para dar sequência nesse conteúdo, né? Esse ângulo alfa aqui, ele é complementar, né? Que ele é o ângulo alfa também, ele completa aqui. E nós chamamos esse ângulo de ângulo de sucção, né? Imaginando uma ferramenta, né, de preparo de solo, uma ferramenta que vai aprofundar no perfil do solo. Esse é o ângulo responsável, né, por induzir essa penetração. Então está tudo registrado aqui, o ângulo, a força Fp, que é a força de empuxo do muro, o posicionamento aqui de uma força que na verdade é um componente de força, né, que está de forma aí normal ao elemento, né, a parede, e temos aqui os ângulos, né, o sigma que já foi comentado, e também esse ângulo formado entre a FPN e a horizontal, né, lembrando que isso aqui está correspondendo aqui à questão da, da superfície do solo. Então nós vamos precisar, né, de um pouco desses conceitos aí para estudar sobre a equação universal da terraplanagem, né? Essa equação aí, ela começou seu desenvolvimento mais ou menos na década de 60, né? Existem dois trabalhos aí que são muito importantes nessa parte, que é a questão do trabalho do HIT, né, em 1965, depois, logo na sequência, né, no ano de 66, teve o trabalho do Echarach, também feito aí, se eu não me engano, na universidade, em uma das universidades da Inglaterra, no caso, né?
E, essas equações, né, essa equação, na verdade, a gente percebe que ela é uma equação geral, né, então com ela é possível obter de modo mais rigoroso, né, o que foi demonstrado anteriormente sobre o valor daquela força que produz, de fato, a ruptura do solo de forma passiva, ok? Essa equação, ela ficou inclusive conhecida como a equação geral da mecânica dos solos, né? Então, apesar de ter essa definição, né, de equação geral, essa equação ela pode ser utilizada, né, da forma que ela está apresentada para vocês aí, apenas quando a ruptura do solo ocorre em duas dimensões, né? Então, são exemplos mais simplificados e o próximo tópico, né, já é a questão das três dimensões, né? Como que a gente vai, como que a gente pode, na verdade, tratar esse assunto, né? Então, na equação, a gente pode analisar aqui que ela tem valores adimensionais, né? No caso aqui o n gama, o nc e o nq, né? Então, esses três valores adimensionais que estão aqui, eles já conseguem delimitar para nós aí as três partes essenciais dessa equação. Vamos lá, começando aqui. Esse primeiro item, né, que ele está relacionando aqui é o peso específico do solo, né? Qual que é o efeito do peso específico do solo na força Fp, né, na força de empuxo que vai ser necessário aplicar para promover a ruptura. Então, junto desse item aqui, nós temos o valor peso específico, né, lembrando que é diferente, né, peso específico de densidade, né, o peso específico é a densidade multiplicado pela gravidade, e nós temos aqui o valor z ao quadrado. No caso, o valor z é a profundidade dessa parede ou então a profundidade do elemento de ruptura do solo, ok? Um outro fator aqui, né, que a gente já consegue separar também é um que depende da coesão do solo, né? Então, esse valor C aqui é aquele que nós já estudamos, que nós já conhecemos anteriormente, que é a coesão, e esse valor D aqui, na verdade, é um valor Z, viu, pessoal? Então, também é a profundidade, certo? Então, o valor de coesão vezes a profundidade vezes o adimensional NC. Nesse terceiro item aqui, nós temos a parte aí que vem da carga vertical, né, que está apoiada na superfície do solo. Boa parte dos casos, né, na agricultura, né, provavelmente a gente não trabalha com essa questão de sobrecarga, né? A gente vai estudar uma ferramenta e aquilo só vai estar basicamente valores de peso específico do solo, de coesão, de adesão, que vão estar atuando, perfeito? Então, a gente vai, em muitos casos, cancelar esse item aqui, né, nesses casos que são bidimensionais, ok? Então, esses valores, eles são importantes, né, principalmente aqui a questão desses coeficientes, né, o N gama, o NC e o NQ. Onde nós vamos encontrar esses valores? Eles estão disponíveis em uma série de gráficos, né? Então, nós fazemos uma determinação gráfica desses valores aí. Então, esses apêndices, né, serão disponibilizados para vocês, né, para fazer exercício, em caso de avaliação. E, por exemplo, aqui, ó, nós temos uma situação, né, essas duas tabelas que estão aqui, elas vão, deixa eu pegar um pincel aqui, essas duas figuras, né, no caso, nós temos aqui, ó, determinação do parâmetro N gama na condição em que o atrito entre parede e solo é zero, ok? Então, essa aqui é a situação zero, que não existe atrito entre parede, entre o solo e a parede. E aqui nós já temos uma condição que foi traçada aí para quando o atrito, né, existente entre a parede, né, ou o elemento com o solo é igual a φ, ou seja, é igual ao valor do ângulo de atrito interno do solo, ok? Então, a leitura dessas cartas é bem simples, né? A gente pega aqui esse ângulo alfa que está aqui embaixo, que é o que chamou de Rake Angle aqui, ele na verdade é o ângulo de sucção,
só para lembrar o que que é o ângulo de sucção, eu vou voltar um pouquinho aqui, né, então é esse ângulo que está aqui, esse valor de alfa, né, que já foi apresentado para vocês, é um ângulo entre o elemento e a superfície do solo, ok? Então nós precisamos saber esse valor e saber também qual é o valor do ângulo de atrito interno do solo que nós estamos trabalhando. Então vamos imaginar aqui que eu tenha uma ferramenta, né, sendo introduzida no solo aí com um valor aí alfa igual a 60 e nós estamos em um solo que tem aí aproximadamente 30 graus de ângulo de atrito interno, né? Então nós encontramos aqui o ponto, né? 60 graus aqui, temos aqui o valor correspondente ao ângulo de 30, então nós vamos perceber, né, que esse valor ele vai estar aproximadamente aqui, ó, né? Então vai estar aí 1,2,5, né, 6, 7, 8, 9, né? Então o valor de N gama ele vai assumir aí um valor igual a 1,9. Então assim que nós utilizamos, né? Eu tenho um solo, né? A gente está numa situação ideal onde não existe atrito entre parede e solo, né? Então nós vamos aqui, novamente, olha o que vai acontecer, 60, eu venho aqui, 30 graus de ângulo de atrito interno, esse coeficiente adimensional referente ao peso específico do solo, né, que é o N gama, ele já caiu aqui para baixo de 1, ok? Então, nós fazemos, né, esse procedimento, existem essas tabelas para nos auxiliar, tanto para a questão dos coeficientes N gama, né, na condição sem atrito e com atrito, e também nos coeficientes aí que dependem, né, que são, na verdade, em função da coesão do solo. Nós temos aqui o coesão do solo, né, o NC, temos esse NCA aqui, ele já leva em consideração, além da coesão, também a adesão entre parede e solo, ok? E temos aqui também, caso seja necessário, gráficos, né, que vão nos auxiliar a determinar os valores de NQ, né? No caso, esse NQ, ele depende aí do que nós já vimos, né, que é a questão dos valores aí relacionados, né, das situações, aliás, né, que são relacionados quando existe um carregamento externo no solo, ok? E boa parte dos casos agrícolas não acontece, né? Então, é lógico que essas figuras aqui, elas podem até causar uma certa estranheza, né? Em princípio, né? Mas nós temos aqui uma forma de interpolar, né? Então, os coeficientes aqui, eles são obtidos por meio da interpolação. Então, nós conseguimos interpolar, né, chegar aos valores de N gama, de NC, de NCA ou então de NQ por meio da interpolação de valores, né? Então, cada valor aqui ele pode ser obtido, né? E aqui eu coloquei duas formas de corrigi-lo, né? Tem essa expressão aqui de cima, né, ela é utilizada. E essa aqui eu recomendo para vocês, essa dá um valor aí que junto do nosso material ela está mais aderente, né? O que que é isso? Nós temos aqui que um valor N, né? Seja ele N gama, NC, NQ, NCA, ele vai ser o valor, né, do N quando não existe atrito entre a superfície, né, do elemento e o solo, ok? Mais a condição, né, mais o N, né, mais o valor adimensional quando esse atrito é igual ao ângulo de atrito interno do solo, né? Então, esse valor aqui, ele é maior do que esse, né? Nós vimos lá que é bem menor quando nós não temos o efeito do atrito, né, de rugosidade e atrito entre o elemento e o solo. Então, nós vamos pegar e corrigir esse valor, né? Nós chegamos aqui numa situação que eu tenho um ângulo de atrito entre elemento e solo X e um ângulo de atrito interno padronizado para o solo, né, que a gente vai ter como informação dele, e nós vamos corrigir esse valor, ok?
Acho que a forma mais simples, né, de ver a aplicação dessa correção é por meio de um exemplo, né, que nós já vamos fazer aqui agora. Então nós temos uma pá, né, de uma escavadora hidráulica. Essa pá ela tem capacidade máxima aí de 1,5 metros cúbicos e tem uma largura útil de 90 centímetros, nessa região aqui por onde o solo vai entrar, né? No exemplo, nós estamos considerando que ela está cavando a uma profundidade de 30 centímetros e é importante também frisar que ela está mantendo essa profundidade uniforme, né? Ela vai trabalhar sempre no horizontal e o ângulo de ataque, né, o ângulo alfa no caso aqui, ó, ele é igual a 30 graus. Né? E o solo que está trabalhando aí, que está sendo escavado, ele tem uma densidade de 1,3 toneladas por metro cúbico, um ângulo de atrito interno de 35 graus, o valor de atrito entre o solo e a pá da escavadora, que no caso é 25 graus, e esse solo apresenta coesão de 30 kPa. Né? Está perguntando qual é a força, né, necessária para o corte e também qual é a sua direção de atuação. Nós sabemos que é esse valor aqui, né, a resultante que nós precisamos calcular. Né? Se a gente for simplificar aqui, colocar uma vista lateral, nós vamos ter o elemento inclinado aqui com um ângulo alfa de 30 graus, né, que está representado ali. Nós temos esse valor P e temos o valor aqui que seria o FPN, né, que é o perpendicular à lâmina, certo? Então, seria mais ou menos isso aí de forma simplificada. Logo a seguir tem um exemplo sobre essa questão aí. Bom, então adiantando aqui, o que eu já fiz, né? Eu fui lá na tabela, naqueles gráficos, e fiz a obtenção dos valores correspondentes aí, ó, a sigma 0 graus, né? Ou seja, não existe atrito entre parede e solo. E encontrei valores aqui, 1,18 e 0,52 para N gama e NC, respectivamente, né? Vamos voltar um pouquinho só para a gente ter uma ideia, né, como aí se trata, no caso de um solo que tem, né, um atrito interno de 35 graus e o ângulo alfa aqui é 30. Então, nós vamos precisar desses dois valores para olhar na tabela. Ó. Nós olhamos aqui no gráfico, aliás, né? Então, nós temos aqui o valor do atrito interno, 35 graus, e o ângulo alfa igual a 30. Então, nós vamos voltar aqui e vamos tentar, né, achar esse valor. Lógico que está bem pequeno aqui, só para a gente ter uma ideia, né, como que isso acontece. Né? O valor alfa aqui, ó, que é o rake angle, né, ele está aqui a 30, então nós vamos olhar essa linha aqui e nós precisamos olhar também qual é o valor, né, correspondente aí no caso a, já esqueci o outro valor lá, deixa eu tentar lembrar. Então o ângulo é 30, o outro é 35, né? Então nesse valor aqui nós vamos procurar o ângulo de atrito interno, a curva, né, que corresponde ao ângulo de atrito interno de 35 graus, né? Então é esse valor aqui, ó. Ver se eu não perco ele, né? Então cheguei aqui, ele está mais ou menos nesse ponto aqui, ó, né? Então jogo esse valor para cá, ó, ele está um pouquinho abaixo aqui do traço correspondente a 1,2, né? Então, esse valor aí é o valor correspondente ao N gama na condição onde não existe atrito entre parede e solo. Ok, pessoal? Da mesma forma, nós já podemos, né, fazer a determinação desse mesmo ângulo para quando o ângulo de atrito é igual ao ângulo de atrito interno. Né? O atrito entre a parede e o solo é igual ao ângulo de atrito interno do solo. Então, nós, da mesma forma, vamos aqui no ângulo alfa, né, o ângulo de sucção da ferramenta, marcamos 30, né, e vamos fazer a interceptação aqui da curva correspondente ao ângulo de atrito interno, 35 graus.
né? Então aqui ele está um pouquinho para frente do valor 2, né? Na verdade, um pouquinho acima do valor 2. Então aqui nós teríamos perto de 1,2 e aqui 2, alguma coisa, né? É lógico que esses valores que eu coloquei aqui no exemplo, né, eles são valores numéricos, né? Eu coloquei mais ou menos aí esses valores no caso, né? E justamente o que está aqui, ó, né? Nós achamos lá, para a condição de atrito zero, o N-gama, né, como a gente viu, um pouquinho abaixo de 1,2, então aqui está 1,18. E para o caso de o ângulo de atrito de 35 graus entre parede e superfície, nós temos um valor de N gama igual a 2,05. Da mesma forma, né, esses valores aqui nós fizemos para NC, ó. Então, NC eu consigo achar ele na condição sigma zero e achar na condição sigma φ, ok? Então, esses são os valores apresentados aqui nesse slide, né? Por que que é importante encontrar esses valores antes e depois, né? Eu tô chamando antes e depois, mas na verdade é com atrito nulo, né, entre parede e solo e com o atrito maior que zero, né? Por que que é importante? Porque a gente vai ter que interpolar para uma situação onde que nós não temos a tabela, certo? Então nós temos aqui um valor, né, de 25, né? Eu vou ter que achar aqui qual que é o valor, né, quanto nós temos uma, como se diz, um valor igual a 25 graus, certo? Um valor sigma igual a 25 graus. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, para N gama, nós vamos fazer, né, a aplicação desse modelo que já foi apresentado e nós vamos colocar aqui, ó, o N sigma igual a zero é 1,18, mais N sigma igual a φ, que é o 2,505, que nós já vimos aqui, menos o valor 1,18, vezes 25, que é o ângulo para o qual nós desejamos conhecer, né, o ângulo sigma para o qual nós desejamos conhecer o valor de N gama em relação ao ângulo de atrito interno do solo que nós estamos trabalhando, né? Então, quero saber aí para o solo de 35 graus, né? Então, esse valor corrigido é de 1,8, certo? O valor N gama aí, o adimensional, é de 1,8. E da mesma forma, fazendo a correção, nós vamos encontrar para a situação aí em que sigma é igual a 25 graus, uma correção, né, correspondente a 1,86 para o coeficiente NC, né? Então, 0,52 mais 2,4 menos 0,52 vezes 25 dividido por 35, né? Então, o valor de NC é 1,86. Então, o primeiro passo é fazer essa correção aí desses valores adimensionais e depois nós podemos substituir aí na equação geral da terraplanagem, né, ou na equação geral aí da mecânica dos solos, né? Lembrando que essa equação aí ela pode ser aplicada em situações bidimensionais. Então, esse caso aqui, nós não temos nenhum carregamento adicional no solo. Então, essa parte aqui, o NQ, ela vai ser nula, né? Então, eu já vou até tirar, né? Cortar isso aqui. E aqui embaixo nós vamos substituir. Né? Uma coisa que é importante, pessoal, lembrar é o seguinte, ó. Essa questão do peso específico do solo, né? Nós falamos que existe diferença, obviamente, né? Aqui nós colocamos a densidade, né? 1.300 quilos por metro cúbico, né? Multiplicando esse valor aqui por 9,8, nós vamos encontrar, né, um valor aqui correspondente, na verdade 9,8 é 9,8 metros por segundo ao quadrado, multiplicado por 1.300 quilos, vai nos dar um valor aqui que é Newton por metro cúbico, não é isso? Então, nós temos aqui Newton por metro cúbico. Notem que
a profundidade, o Z, ela está elevada ao quadrado. Então esse valor aqui, ele vai ficar metro ao quadrado. Então, como eu tenho metro cúbico embaixo e metro quadrado embaixo, né, o que vai ficar, desculpa, como eu tenho metro quadrado em cima e metro cúbico embaixo, o valor, né, que nós teremos aqui, a unidade, no caso, vai ser em newton vezes metro. Para cada um desses itens aqui, viu, pessoal? Ó, voltando na equação, para esse aqui e para esse aqui, o valor é newton vezes metro. Ou seja, a força, né, por unidade de largura do elemento, do muro, né, ou qualquer coisa que esteja produzindo aquela ruptura. Lá no final, né, depois a gente multiplica por essa largura e nós temos, de fato, a força Fp total, né? Então aqui substituímos o valor N gama, né? Continuamos aqui, substituímos o valor de coesão do solo, 30 kPa, vezes novamente o Z, né, que é a profundidade, 0,3, vezes o coeficiente adimensional NC. Né? Então, todo esse desenvolvimento aqui, vezes 0,9, por que é o 0,9 mesmo? Porque a largura útil, né? A largura aqui que está efetivamente cisalhando, que está efetivamente rompendo o solo, né? Então, por isso que nós multiplicamos por 0,9. Então, nós chegamos ao resultado, né, que essa força Fp, ela tem um valor correspondente a 16,9 kN, ou seja, a força passiva de empuxo desse solo aí, né, sob a ação dessa pá, é de 16,9 kN, né? Lembrando que isso aí é a força total, né? Nós já multiplicamos pela largura, então é a força total no caso, perfeito? E o outro ponto aí que nós tínhamos que determinar é o ângulo, né, que existe entre a, como se diz, entre a força Fp, né, que é essa que está aqui em vermelho, e a horizontal, né? Se a gente traçar aqui uma reta aqui, né, a gente tem essas discrepâncias aí, né? Então, se eu tenho, né, esse ângulo aqui, ele é formado, né, vamos ver aqui. Aqui nós temos um ângulo reto, né? O traço verde aqui, o tracejado verde é uma componente normal, né? Então ele tem 90 aqui. Esse valor aqui é 30, então 30 mais... É 30 ou 35, hein? O valor aqui é 30, né? Isso, 30, né? 30 mais 90, aqui dá 120, sobra para esse aqui 60, né? Então nós precisamos saber qual é o ângulo que forma aqui com a horizontal lá em cima, né? O que nós teremos de ângulo horizontal. Aí no caso vai ser 90 graus, 90 menos 30 menos 25, não é isso? Então nós teremos aqui 35, 35 graus em relação à horizontal, né? Essa força P ela tem um valor aí de 16,9, tá 35 graus em relação à horizontal, né? Em relação à superfície. Outro método, né? Quando a gente passa a trabalhar com rupturas tridimensionais, obviamente isso aí é o que faz sentido para nós, né? Mas essas premissas, né? Essa base aí do bidimensional é muito importante, né? E pode ser utilizada em algumas situações. Mas o que acontece? Quando a gente tem vamos colocar aí uma lâmina muito grande, né? A lâmina de um trator agrícola, né? A lâmina de um trator para terraplanagem, né? Ela tem uma largura muito grande, né? E a quantidade de solo que ela desloca é justamente a largura do elemento, a largura da lâmina,
né, provavelmente todos vocês já viram isso aí, né, que não é bem assim, né, a lâmina ela acaba movimentando, né, fragmentando uma porção maior de solo, né, existe ali um empolamento próximo das extremidades que vai fazer com que aquela largura seja de fato maior do que a largura do próprio elemento, né. Então aqui é um modelo, né, pessoal, isso aqui é uma análise por meio de cunhas, né, chamada análise de cunhas, ou método das cunhas, né, uma forma de você analisar a ruptura passiva do solo quando se trata aí de 3 dimensões, né. Então aqui é o seguinte, nós temos, uma lâmina, ela tem uma largura W, aqui é o que nós já conhecemos lá do exemplo anterior, né, o ângulo alfa é o ângulo de sucção, o beta aqui é o 90 mais alfa mais beta é igual a 180, né, formando aqui o triângulo. Isso aqui, na verdade, vai delimitar aqueles planos de ruptura que nós já vimos anteriormente, né, na aula passada. E essa parte aqui, ó, né, que ela faz um raio, né, essa parte de cima aqui do triângulo, né, que seria a hipotenusa, ela é chamada de R, né? Por quê? Porque ela vai representar aqui nessa região achurada justamente o adicional de solo que é rompido, né? Que é movimentado por ação daquela lâmina que tem largura W, né? Então nós conseguimos ver que a região que está sob o efeito da lâmina, né? Formando aí uma região de ruptura acaba sendo maior do que exclusivamente essa região aqui, né, que corresponde ao tamanho da lâmina, no caso a sua largura W, né. Então são vários métodos para fazer essas estimativas, eu estou apresentando um para vocês aqui, que é o do Mackays e Ali, né, que é de 77, e ele está implementado, né, em cima da equação geral da terraplanagem, certo? Então ela faz uma modificação daquela equação anterior, né, incluindo aí alguns valores, principalmente no que diz respeito à forma que nós vamos entrar com os coeficientes, né. Aqui no caso nós vamos passar a trabalhar com valores já de coesão, adesão solo, né, que é o coeficiente Ca, NCa melhor dizendo. Bom pessoal, só para a gente passar para frente aqui, o que que, de forma geral, o método da cunha, né, são cunhas, né, esse triângulo aí a gente chama de cunha, ele obviamente ele tem uma massa, né, então são vários fatores, né, cada componente de força aqui atuando, né, nós temos aqui inclusive um carregamento Q, né, nós temos aqui essa força P1, que na verdade é a nossa força FA, né, que nós já conhecemos, o valor sigma que está aqui seria o ângulo entre a força FCA, né, a força de empuxo, e a normal à ferramenta, ok? Esse ângulo aqui é um ângulo reto, ó. Nós temos esse valor CA aqui, que é a adesão da ferramenta com o solo, certo? Temos aqui também um valor, né, resultante, onde está encaixado tudo, e os ângulos alfa, beta, que nós já conhecemos. Sabemos que esse peso específico aqui, vezes a gravidade, ele vai dar, obviamente, o peso, né? Qual que é o peso dessa massa de solo aqui para baixo. E para um item estar em condição de equilíbrio, nós precisamos que a somatório, né, de todas as forças na horizontal e na vertical sejam nulas, né? Então, a análise, né, dessas cunhas, pelo método das cunhas, é baseado aí nessa condição de equilíbrio, né? A gente pega todos os componentes de força atuando nesse bloco, né, nessa cunha, e fazemos aí o somatório, que ele tem que ser igual a zero, ok? Então, no próximo slide aqui nós temos essa equação já ajustada, né, de acordo com o trabalho aí do Mackays e Ali, né, acho que é essa pronúncia real, né? Então ele considera, né, olha, a diferença. Nós temos aqui a parte que vem do peso específico do solo, né? Tem a parte da coesão, tem a parte que vem da adesão ferramenta solo, e esse aqui é o valor
que vem de um carregamento, né, que eventualmente possa estar presente na superfície do solo, né. Então, isso aqui já foi comentado anteriormente, raras são as situações onde nós vamos trabalhar com esse valor de carregamento adicional, né. O resto aqui é a mesma coisa, só acrescentou essa parte aqui, referente aí ao coeficiente NTA, ok? Outra coisa importante também, né, é que nós vamos ter aí, situações, que inclusive são vou até voltar aqui nessa, pessoal, né, olha aqui, essa força aqui da escavadora, a força FCA dela não estava horizontal à superfície do solo, né, a gente sabe aí que ela estava com ângulo de, eu já esqueci o valor aqui, mas acho que de 35 em relação à superfície, não é isso? E, né, essa força, quando a gente trabalha com máquina, ela que é importante, né. Qual que é a força horizontal? Que é a força que o trator, por exemplo, precisa desenvolver para conseguir puxar um escarificador, puxar uma grade, puxar um subsolador, certo? Então, é fácil chegar, né, aqui se a gente conhece esses ângulos aqui, a gente consegue fazer a decomposição dessa força FCA aqui, né, que está representada por P na figura, mas nós conseguimos saber a sua componente na horizontal e na vertical, né. Então isso aí é basicamente, relações trigonométricas. Então aqui, nós temos essas já aplicadas aqui, no caso a componente FP na horizontal, ela é o valor calculado de FP vezes o seno de alfa mais sigma, mais o coeficiente de adesão do solo, né, a adesão do solo aqui, que é o CA, vezes Z, vezes W, vezes cotangente de alfa, né? Lembrando que Z é a profundidade, né, em que está situada a ponta do elemento, né, mais funda que ele está ali, e W é a sua largura. Da mesma forma, a gente pode fazer na vertical, né? Então, a vertical a gente quase não utiliza, né, salvo algumas raras exceções, mas seria aí Fp vezes cosseno de alfa mais sigma menos CA vezes ZW, né. Então, a gente acaba utilizando mais essa componente horizontal da força resultante de empuxo Fp, né. E aqui embaixo é uma forma de estimar, esse S aqui, na verdade a seção transversal que ficou sobre efeito da ferramenta, ok? Então, nós vamos pegar aí que a seção transversal movimentada, né, por uma ferramenta, na verdade rompida por uma ferramenta, será Z vezes cotangente de alfa mais cotangente de B, lembrando que alfa é o ângulo de sucção da ferramenta e o beta, né, é o valor correspondente ao ângulo das linhas de ruptura da amostra de solo, né. Então depois na sequência aqui 1 menos cotangente de alfa dividido por cotangente de alfa mais cotangente de B elevado ao quadrado, e a gente tira a raiz quadrada disso tudo aqui, ó, né. Então essa é uma forma aí de calcular, de estimar essa seção transversal mobilizada, por assim dizer, e conhecendo a seção transversal nós também podemos calcular a área, né, que foi submetida aí à ruptura por ação dessa lâmina. Então nós temos W, que é a largura da própria lâmina, mais o S. O que que é o S? É o adicional, né, fora a largura da lâmina, o que mais ela rompeu? Aí são aquelas extremidades, né, que foram comentadas, né, e às vezes o elemento ele, né, não trabalha rompendo só aquela região, ele acaba tendo uma zona de ação um pouco maior aí do que a sua própria dimensão. Então fazendo aí, né, isso aqui vai dar a largura total e Z é a profundidade, né. Então se nós temos essas dimensões, nós vamos, é lógico que pensando num quadrado perfeito, né, nós vamos ter aí, uma área que corresponde ao produto aí da largura vezes a profundidade, ok? Para sedimentar, fixar isso aí também, eu coloquei um exemplo, ó, que é uma lâmina de 30 centímetros de largura que está operando numa profundidade de 1 metro, né.
Essa lâmina tem um ângulo alfa, né, um ângulo de sucção de 35 graus, e ela está operando num solo aí que tem 1,2 gramas por decímetro cúbico de densidade, tem um ângulo de atrito interno igual a 35 e um valor sigma, né, que é o atrito entre ferramenta, né, entre lâmina e solo igual a 23,3. Temos o coeficiente, desculpa, o coeficiente não, a coesão do solo é igual a 20 kPa e a adesão é igual a 12 kPa. Então está calculando, pedindo para calcular a força requerida e a área transversal rompida, né? Pessoal, esses coeficientes aqui, ó, eles são a mesma ideia do que nós já estudamos naquele primeiro exemplo. A diferença é que existem gráficos específicos quando trabalhamos com ruptura tridimensional, né? Então, aquelas figuras que nós vimos, né, que estão apresentando lá esses gráficos, já não são válidas aí para situações tridimensionais. Essa parte, né, eu vou deixar para explicar para vocês na nossa reunião semanal, né? Eu vou colocar alguns exemplos ali para a gente ver, né, a diferença desses coeficientes aí quando passa a ser de bidimensional para tridimensional, né? Então, eu já cheguei nesses valores aqui, certo? E nós vamos calcular, né? Primeiramente, nós precisamos calcular o valor FP. Nós vamos basicamente aplicar a equação que já foi apresentada, lembrando que o coeficiente que corresponde a zero, né? Porque não tem nenhum carregamento adicional nesse exemplo, né? Basicamente a superfície do solo de fato. E aqui nós vamos substituir na equação esses valores, né? Então, nesse caso, nós temos aqui, ó, peso específico do solo, 1,2, né? Que é a densidade do solo vezes a aceleração da gravidade. Então, essa multiplicação aqui, só para fazer chamar a atenção, ela vai nos fornecer o quê? Vai nos fornecer um valor em Newton por metro cúbico, né? Porque 1,2 gramas por decímetro cúbico é igual a 1,2 toneladas, né, por metro cúbico, que é igual a 1.200 kg por metro cúbico, né? Quilo vezes metro por segundo quadrado é Newton, ok? A profundidade Z é igual a 1, então 1 ao quadrado é igual a 1 vezes 6,1, que é o valor N gama, que foi obtido, né, conforme eu já falei, por meio daqueles gráficos, que são gráficos específicos para questões tridimensionais. Depois entramos aqui com a parte referente, né, à coesão do solo. Então, coesão do solo tem um valor de 20 kPa. Eu não coloquei as unidades aqui, pessoal, para não ficar muito grande, né? Então, coesão do solo 20 kPa vezes 1 metro, né? Então, quilopascal vezes metro, ela vai ficar newton, quilonewton vezes metro, no caso, né? Quilonewton por metro vezes 7,9, que é o valor aí de NC. Depois aqui vem a parte da adesão do solo, né? Esse novo coeficiente NCA, ele no caso já considera aí, né, o que a gente viu. Deixa eu só pegar uma anotação aqui para não errar no vídeo. Mas nós temos aí, né, esse coeficiente que ele vai incluir adesão e coesão, certo, do solo com a ferramenta. Então, fazendo tudo isso aqui, pessoal, multiplicamos aqui ainda pela largura 0,5, que é a largura efetiva da lâmina, no caso do elemento mesmo, ele tem 50 centímetros, né? Nós chegamos aí numa força passiva total de 125,37 kN, né? Então, uma lâmina de meio metro trabalhando a uma profundidade de 1 metro, né, com ângulo de sucção alfa de 35 graus, ela vai demandar aí uma força, né, de 125,37 kN para se proporcionar aí a ruptura, né? Então, essa aqui é o FP, nós sabemos que FP
ele precisa ser decomposto, né, principalmente no que se diz respeito aí à força horizontal. Então essa equação aqui de baixo ela já foi apresentada, né, uma equação que vai permitir fazer essa alteração aí o para a horizontal, né, vai achar a componente de FP que está na horizontal. Então nós fizemos aqui, ó, 125,37 vezes o seno de 35 mais 23,3, mais valor de adesão do solo, 12 kPa, vezes a profundidade, vezes a largura, vezes cotangente de 35. Né? Então, nós temos um valor na horizontal que é aí de 115,19 kN. Né? Então, para a gente pensar, isso aí, se fosse um trator agrícola, né, ele precisaria desenvolver uma força na barra de tração correspondente a 115 kN para conseguir tracionar essa lâmina aí nessa situação, né? Isso são exemplos, pessoal, que são mais dimensões maiores, né? Mas isso aí pode ser aplicado em situações aí onde se trabalha com elementos mais estreitos. Na sequência aqui, nós fizemos a determinação da seção transversal, né? Então, a lâmina de meio metro de largura, nós substituímos na equação aqui S, né, igual a Z, cotangente de alfa mais beta, nós já vimos, né? Substituindo os valores aqui, chegamos numa seção transversal de 1,6 metros aproximadamente, né? Então, essa lâmina, ela promove uma ação de 1,6 metros de largura, né? Então, ela está passando ali a 50 centímetros, né? Então, se a gente faz 1,6 menos 0,5, vai dar 1,1 de cada lado, né? Quer dizer que ela consegue romper ali 0,55 metros de cada lado, ok? Aproximadamente, né? Então, se a gente sabe essa seção transversal e sabemos, né, também a, a profundidade, nós podemos calcular qual é a área, né, que foi rompida, né? Então, a área aqui é aproximadamente 2,1 metro quadrado. É até interessante porque existe alguns modelos que provavelmente vocês já viram ou vão ver, modelos da ZAB, que falam sobre ruptura de solo, de implementos, né? Eles têm lá um item, né? Na verdade, eles são baseados em força específica, né? O que é força específica? Na verdade, é uma pressão, né? Nós sabemos que é necessário uma força, que é necessário uma força horizontal de 115 kN, né, para romper uma área aí de 2,11 metros quadrados. Né? Então, 115 dividido por 2,11 dá aí 54 quilopascal, né, para a gente romper essa seção de solo. Então, isso aí é o que a gente chama de força específica, né? E é basicamente isso, pessoal. Uma aula mais curta, né? Em princípio, não ficou tão curta assim como gostaria, mas qualquer dúvida nós vamos tirar na nossa reunião semanal. Muito obrigado e até mais.